Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29, né? Então vamos começar com a leitura do texto. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, mentes e corações. E vos darei a cada um segundo. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto, aqui, olha. Agora vocês estão vendo aí, estão vendo? Amém, tá vendo? Beleza, que beleza, né? Tá bom. Então eu li o texto Aleluia! bíblico. Aleluia! Glória! Ó, carta à igreja em Tiatira, foi aqui que eu li, tá bom? E aqui é aquela divisão que eu tenho pedido para os irmãos fazerem, né? Aquela divisão na estrutura da carta, né? Então, não sei se os irmãos estão tentando fazer isso em casa, mas é um exercício que é interessante para você entender o significado da carta. Então, o destinatário é o mais óbvio, né? É o anjo da igreja que escreve. Meu Deus. Eu liguei, ó. Ficou. Consigo deixar muito. Pronto, tá vendo? Agora eu posso mandar mute para todo mundo aí. Vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, a apresentação de Jesus, como ele se apresenta. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, é assim que Jesus se apresenta, né? Então, imagina você perguntar, quem é Jesus? Como que eu vejo Jesus? Né? Então, Jesus para essa igreja, ele aparece como Filho de Deus, aquele que tem olhos acesos como chamas de fogo, e que tem os pés semelhante ao bronze polido. O que será que isso significa para essa igreja? Um detalhe local, uma coisa que é característica desta igreja específica, né? É que lá existia uma mulher chamada aqui Jezabel, né? E ela ensinava e seduzia as pessoas daquela igreja. Vamos descobrir com detalhes, né? Mais à frente a gente vai ver com detalhes cada uma dessas divisões, né? O que tinha de negativo nessa igreja é justamente tolerar essa mulher que se dizia profetisa e que seduzia, ensinava e seduzia as pessoas a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que tinha de positivo naquela igreja? Bastante coisa, né? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, aqui tem uma lista grande de coisas positivas. Um chamado ao arrependimento, esse chamado é longo, né? Ele fala tanto da igreja quanto dessa mulher. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei a seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações.
E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, quando eu coloco aqui chamado, né, apelo ou advertência, envolve toda essa ideia, né, de advertir, olha, toma cuidado com isso, ou um chamado, se arrependa, né? Então, aqui tem um misto, né, de uma advertência, vai acontecer uma coisa terrível com vocês, né, como um chamado, se arrependa. E a promessa, nós temos 3 elementos na promessa: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, um cetro de ferro que as regerá e a reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro, e lhe darei a estrela da manhã. Vamos seguir aqui para a gente ganhar tempo, porque a gente atrasou um pouquinho aqui hoje, né? Bom, contexto histórico, a cidade de Tiatira. Então, como eu já havia mencionado um pouco antes aos irmãos, a cidade de Tiatira, ela é considerada aí talvez a menor das 7 cidades que nós vamos estudar, né? Então, das 7, ela é a menor. A carta está bem no meio, né? Então, nós temos 7, não? 3 antes, 3 depois. Ela é a 4ª, ela vai estar no meio. Apesar de ser a cidade de menor importância, é a carta mais longa. É o texto mais longo que nós temos das 7 cartas ao Apocalipse. Essa cidade, ela não era como Éfeso, ou como Esmirna, ou como Pérgamo, que eram cidades maiores, né? Nós vimos na semana passada que Pérgamo era a capital da Ásia Menor. Nós já vimos que Éfeso era também uma grande cidade, a maior de todas, no caso, né? Mas a cidade de Tiatira, ela é menor comparada com essas outras. Mas qual vai ser a importância da cidade de Tiatira? Então, o destaque dessa cidade. Só arqueologia para recuperar mesmo, tá? Essa cidade aqui é uma das que nós temos menos informações. Só para reforçar, para não esquecer, nós estamos falando da igreja de Tiatira, mas é a comunidade de crentes, né? Não tinha templo, não tinha prédio para aquela igreja, né? É a comunidade que se reunia ou na casa de alguém, ou em algum lugar escondido, ou nas florestas, ou num bosque. Então, as primeiras igrejas, elas se reuniam em lugares assim, né? Até em catacumbas, como acontecia em Roma. Não havia um prédio para a igreja. Bom, então, quando diz a igreja de Tiatira, é a cidade de Tiatira e tem uma comunidade cristã inserida nessa cidade. Essa cidade, ela tem a sua importância pela sua localização geográfica, porque essa cidade está em um caminho que é rota comercial e rota do correio imperial, né? Correio feito geralmente a cavalo, os mensageiros passavam pela cidade de Tiatira, e a cidade de Tiatira, ela também vai ser importante para o comércio, tá? Então, justamente por ser rota, ser passagem, né, ali vai ser fundada uma série de corporações profissionais, tá bom? Então, eu coloco aqui embaixo, olha, corporações profissionais, né, chamados aqui de guildas, ou seria algo como os sindicatos de hoje, tá bom? Então, na cidade de Tiatira, tem um destaque que nós temos, que nós sabemos, é que a cidade ela era dedicada a diversos tipos de profissões, tá? Justamente pela passagem. Se é uma cidade de passagem, o comércio florescia. Tem muita gente passando em direção à Ásia ou em direção à Europa. Então, é uma rota de passagem, tinha um caminho importante por lá, e ela vai desenvolver uma série de profissões. As principais profissões desenvolvidas nessa cidade, eu coloquei aqui para os irmãos. Então, veja só. Tecelões, alfaiates, tintureiros, curtidores, oleiros, forneiros, fundidores, artesãos de ferro e bronze. O que eu quero destacar aqui para os irmãos? Boa parte deles ganhavam a vida lidando com fogo e com metais. Fogo e metais. Pensa lá no começo da carta. Isto diz aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido, né? Parece que vai ter uma relação aí com as profissões da cidade. Lembra da promessa? Vai pisar as nações como você quebrando barro. Uma cidade que tinha sindicatos de oleiros também. Então, é uma cidade comercial,
industrial, claro que não é indústria moderna, mas ela vai ter ali já pessoas voltadas para a produção da metalurgia, da fundição de metais, né? E a produção de objetos de ferro e de bronze. O bronze vai ser muito importante nessa cidade, assim como a produção de cerâmica. Vamos ter oleiros também por lá. Sobre os deuses, nós também sabemos pouco, tá? Todas as cidades gregas antigas e romanas, né, dentro do Império Romano, né, elas eram cidades que tinham vários templos para deuses. Porém, essa cidade aqui tinha um destaque para um deus que é chamado de Tirímenos. Nome estranho, né? Tá vendo aqui? Olha, eu vou colocar em verde aqui na tela. Tirímenos. Esse é um deus que depois foi associado a outro deus chamado Apolo. Né? Apolo a gente conhece melhor da mitologia grega. E o Apolo, ele é filho de Zeus, com Z, tá bom? Mitologia grega, filho de Zeus. Então, em Tiatira, o principal deus era Apolo, né? Que é chamado o deus Sol, deus Sol. Sol, fogo. Preste atenção nas associações. Apolo, filho do deus de Zeus, e é considerado o deus Sol, é relacionado a fogo. Essa é uma cidade de metalurgia, é uma cidade que o fogo e os metais serão muito importantes. Né? Uma curiosidade é que Lídia, ela se converteu no ministério de Paulo, na cidade de Filipos, mas Lídia era da cidade de Tiatira. Né? Não sei se os irmãos recordam, mas quando Paulo esteve em Filipos, está escrito isso daqui, ó, Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Tidas da cidade de Tiatira. Isso muito antes, tá? Provavelmente aí uns 40 anos antes da escrita do Apocalipse, tá? Então, talvez, a Bíblia não diz, talvez Lídia, depois que se converteu, pode ter levado o evangelho para a cidade de Tiatira, né? O fato é que Lídia era uma mulher rica, que vai receber Paulo, vai receber os missionários, vai inclusive ajudar a obra missionária, e ela não estava em Filipos, ela estava na cidade, desculpa, ela não estava em Tiatira, ela estava em Filipos, provavelmente a negócios, né? A púrpura que ela vendia era muito caro, a púrpura era para fazer uma tinta, né? Então só pessoas ricas poderiam comprar esse produto que a Lídia vendia. Então, Lídia provavelmente era uma mulher muito rica, voltada ao comércio, e era dessa cidade, a cidade de Tiatira, e ela encontrou-se com Paulo em Filipos, ok? Bom, agora nós temos aqui, vamos começar os problemas dessa cidade em relação à fé cristã, né? Essas guildas, vamos chamar de sindicatos, tá? Uma guilda seria equivalente. Então, havia uma reunião, um sindicato dos oleiros, um sindicato dos forneiros, um sindicato dos ourives, aqueles que mexiam com ouro, um sindicato daqueles que mexiam com fundição de bronze, um sindicato para cada uma dessas profissões. A Lídia, né, ela vendia púrpura, talvez um sindicato de quem fizesse tintas. Havia vários sindicatos das diferentes profissões. Esses sindicatos, eles tinham um problema, né? Esses sindicatos, para fazer parte deles, frequentemente existiam reuniões. E essas reuniões, elas eram feitas nos templos pagãos. E essas reuniões, no final dessas reuniões dos sindicatos, tinha um banquete. E o banquete era feito com carne sacrificada aos deuses. Então, era uma mistura da profissão com a religião. Então, imagine que você, né, fizesse parte de um sindicato, tem a reunião do sindicato, você vai lá, e na reunião, em algum momento, tem uma oferenda ao deus Apolo ou a algum outro deus. E a carne do sacrifício virava um churrascão, tá bom? E aí as pessoas do sindicato tinham que comer a carne sacrificada àquela divindade.
Outra coisa que acontecia é que muitas vezes, não sempre e não em todas, tá? Mas o que nós vamos entender, não só pela Bíblia, mas por alguns outros textos extras bíblicos, é que muitas dessas festas, dessas celebrações, elas acabavam em imoralidade sexual. Então, muitas dessas festas tinham orgias, tinha prática do sexo fora do casamento, coisas desse tipo, né? Então, esse era o problema. Então, muitos comerciantes tinham que participar do sindicato, vamos dizer, para fins de proteção do comércio. Mas para você ser membro do sindicato, você tinha que participar desses banquetes. E esses banquetes, eles tinham a carne sacrificada aos ídolos e muitas vezes essas festas chegavam, como eu coloquei aqui, a ocasião para atos de licenciosidade e bebedeira, né? Então tinha o sacrifício aos ídolos e tinha muitas vezes essa devassidão nesses encontros. E aqui ficava a grande questão, né? Você está na cidade de Tiatira e é um comerciante, você se converteu à fé cristã. E agora o que você faz? Você continua no sindicato para proteger os seus negócios ou você abandona o sindicato e pode ser prejudicado no seu comércio, na sua atividade econômica e financeira? Então, esse era o grande problema da cidade de Tiatira para a comunidade cristã. Tá bom? Então, essa daqui vai ser o grande problema dessa cidade. E nessa cidade vai acontecer também a presença de uma mulher, que aí vai ser chamado de Jezabel, que ela, mais à frente nós vamos falar melhor sobre ela, né? Mas essa mulher, Jezabel, nós vamos entender que ela vai estar ensinando que não tinha nenhum problema você continuar sendo cristão e participar dos sindicatos, mesmo se envolvendo com todas essas questões de carne sacrificada aos ídolos e da prostituição também. E aqui nós temos um problema, né? Olha só qual que vai ser o problema. É aqui que nós temos que refletir na aula de hoje, tá? Então, eu estou lendo aqui, olha, em outras palavras, tá? A partir daqui, olha. Em outras palavras, em Tiatira havia um movimento bastante forte, presidido por uma mulher que no Apocalipse se chama Jezabel, que sustentava a necessidade de entrar em compromissos com o mundo e com as normas de moralidade mundanas, a fim de não arriscar o êxito dos negócios e a prosperidade material. A resposta do Cristo ressuscitado é inequívoca. O problema da igreja de Tiatira era um problema universal. É um problema que ainda seguimos tendo hoje. Aqui a pergunta: pode o cristão comprometer-se com o mundo? E se ele pode, até que ponto ele deve fazer isso? Então esse daqui é o problema que nós vamos encontrar na cidade de Tiatira e que nós temos que trazer para hoje, né? O cristão, ele pode se envolver com o mundo até que ponto? Até onde ele pode ir no seu envolvimento com as coisas do mundo, né? Ele pode, mas até que momento ele pode chegar nessa prática, né? E aqui eu quero pensar com os irmãos já o texto de João, capítulo 17, né? Quando Jesus disse assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus, ele vai repetir que o seu seguidor não é do mundo. Porém, Jesus, ele diz, mas não é para sair do mundo. Eles não são do mundo, o mundo os odeia, mas os cristãos não devem sair do mundo. Se não deve sair do mundo, tem que ficar onde? No mundo. Mas aqui vai a pergunta, que eu grifei de amarelo já, né? Como é possível estar no mundo sem ser do mundo? Essa é a nossa reflexão, e era a reflexão para a igreja de Tiatira, né? Como estar no mundo sem ser do mundo? Como estar no mundo sem ser do mundo? Como que a gente vai ter a nossa dinâmica de vida nas profissões, no trabalho, na cultura, no esporte, no lazer, na educação, né? Em tudo, na política, em tudo que vocês imaginarem, como que nós vamos estar no mundo sem ser do mundo? Em Tiatira havia esse problema, né? Para pertencer
ao comércio, você seria fortemente beneficiado sendo dos sindicatos e das guildas. Só que para participar dos sindicatos e das guildas, você deveria se comprometer com o paganismo de alguma forma. E aqui está o perigo. Olha aqui em vermelho, eu deixei grifado aqui, tá bom, irmãos? Acompanha aí, olha. O não cumprimento dessas regras, né? Quais regras que eu estou mencionando aqui? Seria participar desses banquetes, tá? O não cumprimento dessas regras significava a expulsão da união comercial, falta de emprego e pobreza. Os cristãos que se recusassem a honrar deuses pagãos, a comer carne sacrificada a um ídolo e a envolver-se em moralidade sexual, comprometia sua necessidade material. Eram considerados como proscritos da sociedade. Eu quero que os irmãos imaginem, por exemplo, eu sou professor, né? Imagine que para eu ser professor naquele período eu tivesse que fazer parte de um sindicato como esse, ou nós temos aí o irmão Edson, né, advogado, ou qualquer irmão aqui entre nós. Imagine que você, para exercer a sua profissão, você tem que fazer parte de um sindicato e você tem que ir a um culto pagão. Aí você vai lá, você está na sua, né? Você só está lá presente. Mas aí no final tem um sacrifício lá para uma divindade. E você vai ter que comer a carne do sacrifício dessa divindade, né? E no final ainda tem algumas festas que levam à imoralidade. Se você não ficar presente, você vai ser mal visto. Se você se desassociar desse sindicato, você ainda corre o risco de perder o direito de exercer a sua profissão. Perceberam qual é o grande problema que existia na cidade de Tiatira, né? Nós vivemos hoje em um país, em uma sociedade, que nós não vamos ter de uma forma tão radical esse problema, né? Mas algumas profissões pode ter, ou durante a vida nós podemos encontrar situações como essa, né? Em que às vezes você vai ter que ou preservar a integridade cristã, ou praticar uma mentira, ou vai ser conivente com o erro, ou com alguma corrupção, ou com alguma coisa errada. Nesse choque, né? Como estar no mundo sem ser do mundo? Então, esse talvez seja o pensamento aí por trás das advertências a Tiatira. Como Jesus se apresenta, né? Então, nós temos aqui o primeiro item. Só uma pausa aqui, meus irmãos. Deixa eu ver se eu pego mais luz, que está ficando escuro aqui. Apaga a amarela, porque fica ruim. Isso, tá bom. Tá bom. Bom, meus irmãos, como Jesus, nós temos aqui Jesus se apresentando dessa forma. Então, o que eu coloco aqui em vermelho, olha, é o versículo bíblico, tá bom? Então, Jesus se apresenta assim, ó. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, Jesus se apresenta de 3 formas, né? Quem é Jesus? O Filho de Deus. Tem os olhos como chama de fogo e tem os pés como bronze polido. O que vai significar essas 3 coisas? Primeiro, vamos começar do Filho de Deus. Como eu já disse, né, reforçando aqui, Tiatira vai ter uma dedicação a um deus chamado Apolo. Apolo é chamado de filho de Zeus. Mas em Tiatira, o Apolo, não só em Tiatira, mas no mundo romano, o Apolo vai ser associado ao imperador romano. E o imperador romano ele vai ser chamado de filho de Deus. Então, em Tiatira, nós temos 2 ídolos, o Apolo e o próprio imperador, de filho de Deus. O que nós temos aqui como um choque também para muitos daquelas pessoas que estão ali, que são convertidos do paganismo à fé cristã, né? Que o Filho de Deus não é Apolo e não é César. O Filho de Deus é Jesus. Filho de Deus não é Apolo e não é César. Não esqueça que César é um título. Qualquer imperador romano era chamado de César, e ao assumir o título de César, ele era visto como filho de Deus.
Então, nós temos Augusto, nós temos Valeriano, nós temos Tibério, nós temos Tito, nós temos Cláudio, uma série de imperadores. Todos eles vão ser chamados de, por exemplo, Otaviano, Augusto, César. Tá? Então, Augusto e César são títulos, tá? Não é nome, tá bom? Então, isso eu já havia explicado em uma aula anterior, mas só para reforçar. Então, para as pessoas vindas do paganismo, filho de Deus era um termo associado a Apolo ou a César. E como começa a carta, quem está falando com vocês é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus. E aqui eu coloco para vocês, dessa vez eu não achei muitas fotos interessantes para fazer a conexão. Até foto da cidade atual é muito difícil achar. Eu consegui lá no Google Maps dar uma volta pela cidade, mas não consegui nenhuma foto legal da cidade. Hoje ela tem um outro nome. Na verdade, a cidade antiga não existe, é uma cidade construída sobre ela, né? Essa daqui é mais difícil de conseguir informações. Mas eu consegui uma imagem legal que tem a ver com a aula. São moedas do primeiro século, da época de Jesus e dos apóstolos, tá? Essa moeda aqui, deixa eu aproximar para os irmãos, olha, está em latim, tá bom? Mas aqui está escrito Augustus e do lado aqui Divus. Divus é divino. Augustus, Divus. Ou seja, Augusto, o divino. Ou seja, na própria moeda vinha que o imperador ele era divino. Aí tem uma outra moeda que eu quero destacar, é que aqui eu teria que virar a moeda, né? Então, se você virar o seu computador de ponta cabeça, você vai ver o que eu quero dizer. Mas aqui em cima está escrito assim, ó, Div e tem um F. Div e tem um F, tá bom? O que é esse Div F? É Filho de Deus. Filho de Deus. E aqui é o Otaviano, tá bom? É o primeiro imperador. Aqui nós temos uma moeda que dá para ver melhor ainda, ó, que está do lado, ó, Div F. E do lado você tem Augustus. Então eu peguei aqui 3 moedas que a arqueologia recuperou, só para mostrar para os irmãos, né, como que isso era comum para o romano. Então, quando você chegava para um romano, imagina você sendo um missionário e falando com um romano, olha, eu vou te apresentar o Filho de Deus. Ele vai falar, eu sei que é o Filho de Deus, é o nosso imperador. Né? Então era um título muito comum aplicado ao imperador, Filho de Deus. Então essa abertura da carta, para quem vem do paganismo, já estava mostrando o verdadeiro Filho de Deus não é o rei, não é o imperador, não é o governante, mas é o Senhor Jesus. Agora, para um sentido, para aqueles que vinham do judaísmo, aqueles que já conheciam as Escrituras. Né? Filho de Deus é um termo que Jesus vai tomar para si. Só que nem sempre é fácil entender o significado. Eu já falei isso uma vez na escola dominical, não sei quantos estavam presentes, né? Mas o Filho de Deus, ele pode ter um significado humano quanto divino. Tá? O primeiro significado de Filho de Deus não é de divindade, é de Filho de Deus no sentido como você e eu nos entendemos, nós somos filhos de Deus. Né? E isso era associado ao Messias. O judeu, por exemplo, da época de Jesus, ele não esperava que o Messias fosse ser Deus encarnado. Ele esperava o Messias puramente humano. E isso é retomado do Salmo capítulo 2. Eu coloquei aqui um texto, por exemplo, quando Pedro chama Jesus de Filho de Deus. Olha só, Mateus 16:16 e depois o 21 ao 23. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro chama Jesus de Cristo e de Filho de Deus, ok? Mas ele não estava pensando que Jesus era divino. Ele só estava pensando que Jesus era o Messias. Por quê? Como que a gente percebe isso? No próprio contexto. Na sequência, o texto ali que eu tirei, né? Eu não coloquei a passagem toda para encurtar o caminho. Mas Jesus vai começar a explicar o quê? Olha só o verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir a Jesus e sofrer muitas coisas das mãos dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão, né? Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum isso vai te acontecer. Por quê? Porque se esperava que o Messias fosse ser um vencedor, um guerreiro
político e vencedor. Se o Pedro, que chamou Jesus de Filho de Deus, já tivesse entendido, de fato, que Jesus era o próprio Deus, Pedro não ia ligar para o dito de Jesus que ele iria sofrer, porque ele iria pensar, ele é o próprio Deus, então ele vai superar todo o sofrimento. O pensamento de Pedro está no pensamento judaico, de um Messias que é Filho de Deus vencedor, um humano que vem para governar como vencedor. Isso é retomado do próprio Salmo, como eu coloquei aqui, o Salmo 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vocês se lembram o que significa ungido, né? Ungido é Messias em hebraico e é grego, no grego é Cristo, né? Então, o Salmo 2 diz, o ungido do Senhor, é o Cristo, é o Messias. O Salmo 2 é messiânico. E lá no versículo 7 diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho. Então, Salmo 2 chama o Messias de Filho de Deus. Então, para o judeu, o Messias seria filho de Deus, mas ainda não, eles não entendiam que seria o próprio Deus encarnado, mas seria um semelhante a Davi, né? Que seria esse filho de Deus. Mas nós sabemos que Jesus vai ampliar o significado disso para muito além da perspectiva puramente carnal e humana, né? Não é só um filho de Deus especial, mas é o próprio Deus. Olha como está em Mateus 26, 63, 64. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho aí quem está me ouvindo. Acho que teve uma oscilação aqui da internet, irmãos. Vocês estão ouvindo? Quem está ouvindo, dá um sinalzinho aí, por favor. Não? Irmão Edson, irmã Salomé, Silvia, estão ouvindo ou não? Estamos ouvindo. Ah, tá ok então. Então eu acho que caiu, mas voltou. Tá bom. Então, voltando aqui agora, então, né? Então, essa seria a ideia. Jesus, ele vai mostrar, então, o Filho de Deus como divino, né? Então, essa vai ser a ideia que vai aparecer aqui no final do Evangelho de Mateus, mas os discípulos, no começo, não estavam tendo essa compreensão. Mas aqui no Apocalipse não resta dúvida. O Apocalipse, ele tem a certeza de que Jesus é o Cristo divino. Pai, eles recebem a adoração, né? Então tem um culto lá no céu, nós vamos ver no capítulo 5, 6 do Apocalipse, e não é somente o Pai que é adorado, mas os anjos, os seres espirituais também rendem glória ao próprio Filho de Deus, ok? Bom, e o que significa os olhos como chama de fogo, né? Esses olhos como chama de fogo, ele tem uma lembrança da vida da cidade. Muitos irmãos da igreja de Tiatira provavelmente se dedicavam às atividades de metalurgia, né? E conhecia essa questão do fogo.
No próprio Apocalipse 1, versículo 13 a 15, Jesus já foi apresentado assim, e nós vamos ter uma ideia ali desse entorno da profissão. Né? Jesus aparece com olhos como chama de fogo, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, essa era uma ideia muito fixa na mente de muitas pessoas daquela igreja. Mas os olhos como chama de fogo, ele retrata duas coisas, né? Ele mostra tanto a questão da ira de Cristo, né? Então nós temos aqui, ó, os olhos chamejantes, significa pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, a ira acesa do Cristo ressuscitado em face ao pecado. Em segundo lugar, a tremenda e arrepiante penetração desse olhar e de todo disfarce e poxa, para mim aqui o sinal está saindo e voltando, irmãos. Está apagando tudo e voltou. Deixa eu trocar aqui o canal da internet para ver se melhora. Ok. Deixa eu tentar de novo. Prosseguindo aqui. Bom, então essa seria a ideia dos olhos como chama de fogo, tá? Seria os olhos penetrante, um olhar penetrante e que tudo revela, tudo conhece, tá? E a ideia da firmeza, a ideia da força. São pés fixos, são pernas firmes. Então a ideia seria mostrar um Jesus inabalável. Então você tem o Filho de Deus, com um olhar que penetra tudo e a tudo conhece, e ele é inabalável. Ele tem as suas pernas de metal, ele não vai sair dali. Isso é uma linguagem simbólica. Então, eu quero que você imagine Jesus como firme, forte, que a tudo vê, tudo conhece, e ele é o Filho de Deus. Uma outra coisa que nós temos aqui é o versículo 23. O versículo 23 diz que Jesus é quem? Eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. Né? Então, eu sou aquele que conhece toda a sua vida. Né? Eu sou aquele que conhece tudo o que está acontecendo na igreja de Tiatira. O julgamento da comunidade. Né? Então, o que nós temos de positivo na igreja de Tiatira? Então, na igreja de Tiatira, nós temos o verso 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Então, eu destaquei aqui o que está no versículo, eu enumerei, tá vendo? Nós temos aqui uma lista de seis pontos de qualidade dessa igreja. Nós temos as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E obras por obra e amor. E aqui nós temos a ideia, Deus acima de todas as coisas, próximo como a si mesmo. É a principal das leis, o amor ao próximo, e Tiago vai chamar de a lei régia. Então essa igreja, ela conseguiu algo muito difícil, né? Que ela tinha a prática do amor a Deus, bem como o amor ao próximo. E ela tem um outro elogio. Diz aqui que as suas últimas obras são maiores ou mais numerosas do que a primeira. Então, parece que é uma igreja excelente, né? E nós temos aqui também 1 Coríntios 13, o maior deles é o amor. Né? Então, a perseverança. Então, essa igreja aqui está muito próxima, vamos dizer assim, de uma perfeição.
E aqui eu quero destacar justamente essas qualidades da igreja, né? Quando fala amor, a palavra usada aqui é a palavra ágape, né? Tem uma tradução antiga muito ruim que usa a palavra caridade. A palavra caridade, ela tem um sentido mais de filantropia, de ajudar um necessitado, né? De fazer uma obra de caridade. Mas a palavra ágape, que é usada aqui, ela é uma palavra que significa, eu destaquei aqui em vermelho, ó, ela significa ágape é o amor divino implantado no coração humano e que flui para um serviço abnegado, ou seja, desinteressado, né? E sacrificial aos outros. Então, o termo que é usado para o amor dessa igreja é o termo mais superior que existe. Vocês se lembram daquele texto que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu me amas. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então tem um jogo de palavras ali em grego, porque Jesus está falando, tu me amas, que é o amor ágape, que é o amor mais elevado. E Pedro está respondendo com um amor que tem um sentido um pouco mais baixo, um pouco inferior, não esse amor mais elevado, né? E aí no final Pedro vai ficar triste, porque Jesus pergunta 3 vezes, mas mais uma vez Jesus vai confirmar a vida de Pedro e vai falar, então apacenta os meus cordeiros ou os teus irmãos, né? Mas essa igreja ela é elogiada por ter esse tipo de amor. Ela tinha um amor sensacional, o amor divino estava naquela igreja. A palavra fé, conheça a tua fé. A palavra fé é pistis ou fistis, né? Essa palavra ela não significa apenas crer. Essa palavra pode ser traduzida por fé ou fidelidade. Então não é fé de crer, eu acredito, né? Mas é uma fé de como significa lealdade. Então, é uma fé de você acreditar e porque você acredita, você é compromissado. Tá bom? É nesse sentido. Conheça o teu serviço. A palavra serviço, ela significa diaconia, né? E a ideia da perseverança é a ideia de você esperar, às vezes a ideia da paciência é a ideia de uma coisa. Estamos com dificuldade hoje, né? Para continuar. Mas vamos lá, vamos continuar, irmãos. Continuando, vamos lá, irmãos. Irmãos, hoje está bem difícil. Aqui, agora eu perdi o direito de compartilhar de novo as telas. Não consigo mais compartilhar as telas. Então, eu vou continuar só explicando para os irmãos. Tá bom? Perfeito, Alexandre. Segue, pode seguir. Essa comunidade século XX tem o tá difícil, caiu de novo, né? Meu Deus do céu. O que será que aconteceu hoje? Sim. Tá desconectando, tá com alguma falha aqui na região. A internet É o jogo, é o jogo. É o jogo?
Tá bom, irmãos, mas vamos lá. Então, a cidade, vamos enquanto a gente conseguir, né? A cidade de Tiatira é, dois problemas principais, né? E ela vai ensinar e seduzir. Então, nós temos aqui duas coisas: ensinar e seduzir a praticar dois atos. Então, ensinar. Então, eu quero que vocês juntem o ensinar com profetizar. Ela a si mesma se declara profetiza e ela ensina, né? Então, ela profetiza e ela ensina. Então, provavelmente, o ensino dessa mulher era recebido com maior autoridade, porque alguém olhava para ela e dizia, ela não só ensina como um mestre, mas ela também profetiza. Então, ela tem vamos dizer assim, o poder de Deus sobre ela, né? Era a imagem que passava, né? Que seria comer das carnes sacrificadas aos ídolos e a prática da imoralidade, da prostituição. Vocês já devem estar se lembrando, né? Das outras igrejas, né? Quando nós falamos dos nicolaítas, os nicolaítas faziam a mesma coisa. E na aula passada eu falei da doutrina de Balaão, que ensinava a mesma coisa. Então parece que é um problema comum daquele mundo antigo, né? É uma questão da imoralidade, da licenciosidade, da prática da fornicação, do adultério, da prostituição, vinculada às práticas religiosas do paganismo. Como eu disse, as festas religiosas tinham sacrifício aos deuses, você comia da carne dos deuses, da carne sacrificada aos deuses, tinha muita bebida, né? E depois muitas festas voltadas para orgias, no caso. E essa mulher, ela praticava esse tipo de ensino. Eu quero pensar com os irmãos que a palavra, né, da prostituição, nem sempre na Bíblia é literal, tá? Na Bíblia tem dois significados para a prostituição e adultério, né? A palavra prostituição e adultério é um rompimento de uma aliança. A partir dos profetas, principalmente do profeta Oséias, né? E outros profetas também, eu separei aqui, por exemplo, Jeremias 3:6, está escrito assim, ó: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, se deu ali a toda a prostituição. Então, a partir de Oséias e dos demais profetas, vai ter uma visão que Deus e o seu povo têm uma relação como marido e mulher. Então, a partir de Oséias, o povo de Deus é apresentado como uma esposa, como uma mulher, e Deus como o marido, ou como noivo, ou como esposo. E vai mostrar como se Deus tivesse sido traído, né? Como se Israel fosse adúltera. E aí isso vai passar pelos profetas, Jeremias, Miqueias, Amós, todos eles vão usar termos que quando fala da idolatria de Israel é chamado de prostituição, né? E sempre vai ficar associado à ideia de que o povo de Deus é a noiva, ou é a esposa, né? Ou é a mulher. E isso vai até o Apocalipse. Nós temos parábolas, Jesus falando das 10 virgens, lá vem o noivo, sair ao encontro. Nós temos na pregação de Paulo a mesma comparação, né? Da esposa e o cordeiro, e o Cristo. E nós temos no Apocalipse, capítulo 22, a noiva e o Espírito diz, vem. Né? Então, durante toda a Bíblia, nós vamos ter essa imagem. Então, a imagem da prostituição e do adultério tem dois significados. Um é literal, é de fato a prática do pecado, e outro é o rompimento da aliança com Deus com a aproximação para a idolatria. O que acontecia em Tiatira? As duas coisas. As duas coisas. Tanto a idolatria, porque nós temos lá a associação com o paganismo, como nós temos as práticas nessas festas que levavam a essa situação. O problema que nós temos aqui é de que você tolera, né? Toleras essa mulher. Então havia uma tolerância àquela mulher e nem toda tolerância é sadia, né? Nós temos que tomar cuidado com os termos. Nós temos que ser tolerantes. Tolerante com o outro, com pensamento diferente, com a outra cultura, com outra religião. Nós temos que saber tolerar. Mas tolerar não é aceitar as práticas que o outro faz.
que era o que aquela igreja estava fazendo. Aquela igreja me parece rachada, dividida, porque havia um grupo grande da igreja que não aceitava. Nós vamos ver ali na descrição final que Jesus fala. Tem pessoas aí que não conhecem essas coisas, mas tem um grupo que já debandou. Então parece que é uma igreja que rachou, né? Uma parte permaneceu fiel e uma parte começava a seguir os ensinamentos dessa Jezabel. Essa Jezabel provavelmente não é um nome, não era o nome dela, tá? É um nome simbólico, né? Está lembrando de Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, que fazia exatamente isso, né? Eu coloquei as referências bíblicas, depois eu mando para os irmãos o texto. Os irmãos levou Israel a adorar Baal, né? Baal com festas, com práticas de moralidade sexual também, né? E Jeú, ele vai chamar Jezabel de e dito que todos saberão, né, o que eu fiz, dá a ideia que todas as igrejas da Ásia tinham notícia, o conhecimento dessa profetisa. Então ela tinha uma influência muito grande em várias igrejas, em várias comunidades cristãs, tá bom? Agora vamos pensar aqui no apelo, o chamado arrependimento. Irmãos, eu acho muito interessante que é dito que foi dado tempo para que ela se arrependesse, né? Então essa mulher, com toda essa prática, toda essa influência que ela tinha na igreja de Tiatira, leia comigo aí o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer. Então, dei tempo e ela não quer. O que mostra que mesmo a pessoa, na sua prática pecaminosa, Deus quer que ela se arrependa. Eu dei tempo, né? Mas ela não quer, ela está resistindo, ela está rejeitando a oportunidade que está sendo dada. E aqui eu posso pensar com os irmãos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro. Não deu pé. Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, porque a vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. A mesma verdade está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 a 32, que é dito que Deus não tem prazer na morte das pessoas, mas ele chama Israel, mas se arrependam para que vocês vivam. Ezequiel tem uma ideia muito parecida. E é interessante, porque mesmo essa mulher sendo tão ruim, é dito que foi dado tempo para que ela se arrependesse, mas ela não queria se arrepender, e agora o juízo estava chegando sobre a vida dela, né? Nós temos aqui ainda a ideia de doença, quando é dito eu aprosto de cama, significa leito de doença, de dor, tá? Então a ideia é o seguinte, ela não quer se arrepender, então ela vai colher do fruto dos seus atos. Então quando diz eu aprosto de cama, o profeta, né, o João, no caso aí, Jesus revelando a João, está dizendo que ela ficaria doente, ela ficaria de cama, tá? E diz, eu matarei os seus filhos, e eis que prosto de cama, o verso 22, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, e matarei os seus filhos. Então você tem a mulher, você tem aqueles que seguem a mulher, que é os que participam com ela, aqueles que ela incita, e os seus filhos. É uma linguagem metafórica também. Provavelmente não são filhos literais, filhos que ela teve dos adultérios, né? A ideia de filhos aí, provavelmente, é os discípulos que ela estava fazendo dentro de Tiatira, né? Então nós temos a Jezabel, aqueles que compactuavam com ela, e nós temos aqueles que já se
seguiam, se tornaram discípulos de Jezabel, tá? Dessa pretensa Jezabel, né? E agora, uma última coisa ainda sobre essa parte, o que significa as coisas profundas de Satanás, né? Vocês viram ali que foi dito que eles, os seguidores dessa Jezabel, se orgulhavam de conhecer as profundezas de Satanás. O que é isso, né? Nós temos aí duas ideias para isso. Uma é os seguidores dessas doutrinas, eles diziam que os cristãos, né, mais conservadores, né, eles não conheciam as profundezas de Deus como eles conheciam, né? E aí seria o profeta dizendo o contrário. Na verdade, o que vocês conhecem é as profundezas de Satanás. Mas um possível significado para isso, na verdade, é que havia um ensinamento, inclusive desde a época do apóstolo Paulo, né, uns 40 anos antes, haviam pessoas que diziam o seguinte, né, a carne para nada presta. O corpo físico não presta para nada. Deus vai salvar é o espírito. Deus vai salvar a sua alma. Então, o seu corpo não tem nenhum problema se envolver no pecado, porque Deus vai salvar é o seu espírito. Esses são os gnósticos. Isso, os gnósticos. Parabéns, é isso mesmo, né? Então, nós temos talvez já uma associação com o gnosticismo, talvez, mas nós temos uma ideia que essa profetisa ensinava, é que você, como cristão, poderia conhecer as profundezas de Satanás, do culto pagão, das práticas pecaminosas. Não teria nenhum problema, porque Deus vai salvar é o seu espírito. Então você pode manter a sua vida no paganismo, mas no seu interior o que importa é o seu coração, né? Tem uma igreja aí que ficou famosa que dizia isso, que Deus só olha para o coração, o que importa é o coração e o restante estava tudo liberado, né? Nós temos que tomar cuidado com essa ideia também, né? Porque na verdade a salvação é o homem completo. Deus quer nos do seu corpo. A salvação é o homem completo, é o homem por inteiro. E nós temos aqui agora o fechamento com a promessa, né? Nós estamos no finalzinho. A promessa que nós temos duas coisas, né? Eu lhe darei autoridade sobre as nações, de ferro que as regerá e a reduzirá a pedaços, né? Bom, mais uma vez aqui é invocado o Salmo 2, tá bom? O Salmo messiânico, o Salmo 2, ele diz que o Messias, ungido do Senhor, tu és o meu filho, eu te gerei. Diz assim, ó, pede-me as nações, eu te darei. Né? É dito lá no Messias. E diz que o Messias vai reger as nações com vara de Messias. Então havia na perspectiva judaica a ideia da chegada de um Messias com cetro o rei para governar as nações. Isso, ele é colocado para o Messias. Então, na verdade, nós vamos participar do reino messiânico. A Bíblia não vai dar muitos detalhes, só deixa a promessa, mas nós temos, por exemplo, Jesus falando para os apóstolos, né? Vocês vão receber 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Nós temos uma outra parábola que diz que vai receber autoridade sobre cidades, né? Nós temos lá no final do Apocalipse dizendo que as nações virão a Nova Jerusalém. Como vai ser tudo isso? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas a Bíblia diz que aquele que vencer vai receber autoridade com o Messias para reger as nações também. E para terminar, nós temos uma promessa muito difícil. E é uma pena que eu parei de compartilhar, irmãos, porque eu queria mostrar uma coisa para os irmãos aqui, né? Talvez numa outra aula, mas eu vou mandar para os irmãos o PDF, os irmãos vão ver. Estrela da manhã. Aquele que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É muito bonito, né? Estrela da manhã. Mas o que é a estrela da manhã? Eu vou falar primeiro os significados mais fáceis de entender e mais bonitos, tá bom? Então, primeiro, eu posso falar para os irmãos que a estrela da manhã poderia ser uma ideia de ressurreição. Porque depois da noite escura, é a primeira estrela, é a estrela que você vê. Passou a noite, mas ainda tem uma estrela brilhando.
É a estrela que vem com a manhã. Então, poderia ser um significado de ressurreição, a ressurreição final, ou a primeira ressurreição, como chama o Apocalipse, ou a vida eterna, o superar da noite escura. Poderia ser esse significado. Nós temos outro significado, em Daniel capítulo 12, versículo 3, está escrito que os salvos refugirão, ou eles brilharão como as estrelas, eternamente. Daniel 12, 3, diz que os salvos, né, aqueles que ensinaram a justiça, os sábios, eles vão ressuscitar, eles vão brilhar como estrelas no firmamento. Então, talvez aí também seja uma referência à nossa vida eterna com Deus. Né? Estar na glória de Deus, na presença de Deus. Foi sugerido também que a estrela da manhã seria a vitória sobre Satanás. Irmãos, os irmãos se lembram que Satanás ganha um nome chamado Lúcifer. Lembram disso? Né? E Lúcifer significa o quê? A estrela da manhã. Tá bom? Lúcifer significa, na verdade, o portador da luz. Portador da luz. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz que caíste das alturas, ó estrela da manhã, filho da alva. Então, alguns teólogos acham que ali está falando de Satanás. E alguns acham que aí significaria a vitória final sobre o diabo, mas eu não acho que significa isso, irmãos. Né? Vou explicar por quê. Irmãos, a palavra Lúcifer, presta atenção, para depois não dizer que eu disse outra coisa. Hein? A palavra Lúcifer, na verdade, é um termo muito bonito. Né? Como eu disse, significa estrela da manhã ou significa portador da luz. Na Bíblia, o diabo não foi chamado de Lúcifer. A palavra Lúcifer é uma palavra latina. Somente no século III, 300 anos depois do Apocalipse, é que um teólogo chamado Orígenes associou o diabo com Lúcifer. Tá bom? Muito depois. Inclusive, na história da igreja, o Celso, guarda essa daí, irmão. Na história da igreja teve um bispo chamado Lúcifer. E os seguidores do bispo se chamavam luciferianos. E ninguém achava feio, todo mundo achava bonito, que é o filho da luz, né? Lúcifer, né? O bispo Lúcifer, já pensou? Hoje vai pregar aqui na igreja, estamos convidando o pastor. Mas, desde o século III, Orígenes entendeu que Isaías, capítulo 14, versículo 12, está se referindo ao diabo, e aí o nome ficou associado para sempre com Satanás e nunca mais foi usado. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia Vulgata, que é a tradução em latim, ela usa a palavra Lúcifer em Isaías, aparentemente pode até se referir ao diabo, mas, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, está escrito que a palavra de Deus ela vai iluminando a nossa vida como uma estrela da manhã. E lá em latim, na Vulgata, está escrito que a palavra de Deus é Lúcifer. Que a palavra de Deus é a estrela da manhã na nossa vida, ela brilha na nossa vida. E surpreendam-se agora, Apocalipse 22, versículo 16, Jesus é chamado de Estrela da manhã. Eu, está lá no Apocalipse, deixa eu ler aqui para os irmãos, para não ler errado, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Irmãos, tem um pastor que dá uma explicação muito legal sobre isso. O nome desse pastor é Carlos Vailate, né? Ele é primo do pastor Wagner Vailate, a Igreja Boas Novas, né? O pastor Carlos Vailate, eu gosto muito de acompanhar o canal dele no YouTube, na internet. Eu convido até os irmãos a pesquisarem o canal HIT. Ele tem aquele programa Vejam Só. E tem um debate do pastor Carlos Vailate com o pastor adventista sobre o significado de Ezequiel, quando fala do diabo, e Isaías capítulo 14. Procura lá, Vejam Só, o pastor Carlos Vailate, e ele explica lá no blog a ideia do... então, é um pastor muito... pastor Carlos Vailate. E aí nós vamos terminando agora, né, justamente pensando nos significados disso para nós. Para fechar, né, a ideia da estrela. O Apocalipse 22, 16, Jesus falou, eu sou a estrela da manhã. Né?
quem vencer vai receber Jesus, mas não Jesus como nós temos hoje, né? Sem vê-lo, sem percebê-lo na sua totalidade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, 12, o apóstolo Paulo escreveu assim: agora nós vemos como que no espelho embaçado, mas então eu o verei face a face, e serei conhecido, e conhecerei como também sou conhecido. Então, a promessa da estrela da manhã, o significado pode ser justamente nós estarmos com Cristo para sempre. Nós conheceremos em sua plenitude, ou pelo menos de uma forma muito que temos hoje, né? Então, a estrela da manhã, lá no Apocalipse 22, 16, é o próprio Jesus quem aparece. Então, nossa meditação, os irmãos repararam que eu não falei de perseguição hoje? Repararam? Essa igreja aparentemente não sofria perseguição. Perseguições, né? A igreja de Tiatira, ela não é lembrada nenhuma perseguição. Parece que ela não tinha perseguição direta e indireta. Se você não participar do culto pagão, você pode perder o seu trabalho, as suas atividades, né? Então, o nosso chamado aqui a refletir é justamente o desafio. Como estar no mundo sem ser do mundo? Como estar no mundo sem ser do mundo? Como ser político e ser crente de verdade hoje, né? Como ser professor e ser crente de verdade? Como ser um advogado? Como ser um empresário? Como ser um policial? Como ser qualquer atividade, né? Nós temos muitas vezes na nossa profissão, né? Por exemplo, um policial pode ser tentado a ser agressivo sem precisar, um uso desmedido da violência, assim como um político ser convidado aos atos de corrupção ou ser conivente com o que acontece, um advogado a praticar um ato de mentira, e qualquer profissão que seja, né? Como estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, aquela igreja tinha esse desafio, e é um desafio que nós temos ainda hoje no nosso